que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Verbum Dominum. Em todas as partes do mundo, a Igreja vive como povo que caminha no seguimento de Cristo, nosso irmão e Redentor. Ele, o ressuscitado, ilumina-nos a via para o Pai e santifica-nos com a força do Espírito, para que transformemos o nosso estilo de vida segundo o seu amor. Esta é a boa nova, o Evangelho que corre como sangue nas veias, sustentando-nos ao longo do caminho. Um caminho que hoje me trouxe até aqui, para estar convosco, na alegria e na beleza da nossa Assembleia, reunida em nome de Jesus. Escutamos com o coração aberto a sua palavra de salvação, porque nos faz refletir sobre o motivo e o fim pelos quais seguimos o Senhor. Quando o Filho de Deus se faz homem, realiza gestos eloquentes para manifestar a vontade do Pai. Ilumina as trevas, dando a vista aos cegos. Dá voz aos oprimidos, soltando a língua dos mudos. Sacia a nossa fome de justiça, multiplicando o pão para os pobres e os fracos. Que move falar destas obras, pois-se a procurar de Jesus. Ao mesmo tempo, o Senhor vê o nosso coração, perguntando-nos se o procuramos por gratidão ou por interesse, por cálculo ou por amor. Com efeito, a gente que o seguia diz:
vós procurais-me não por terdes visto sinais miraculosos, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. As suas palavras manifestam os projetos de quem não deseja o encontro com uma pessoa, mas o consumo de objetos. A multidão vê Jesus como um instrumento para atingir outros fins. Vê-o como um prestador de serviços. Se ele não lhes desse de comer, os seus gestos e ensinamentos não o interessariam. O mesmo acontece quando a fé autêntica é substituída por um comércio supersticioso, no qual Deus se torna um ídolo que se procura apenas quando nos serve ou enquanto nos serve. Até os mais belos dons do Senhor, que cuida sempre do seu povo, se torna mental uma exigência, um prêmio, uma chantagem, ou são mal compreendidos precisamente porque nos recebe. O relato evangélico faz-nos, portanto, compreender que existem motivos errados para procurar Cristo, sobretudo quando é considerado um guru ou um amuleto da sorte. Também o objetivo que aquela multidão se propõe é inadequado. Não procuram efetivamente um mestre a quem amar, mas um líder a reverenciar por interesse. Bem diferente é a atitude de Jesus para conosco. Ele não rejeita esta procura insincera, mas incentiva a sua conversão. Não manda embora a multidão, mas convida todos a examinar o que palpita no nosso coração. Cristo chama-nos à liberdade. Não quer servos nem clientes, mas procura irmãos e irmãs a quem se dedicar com todo o seu ser. Para corresponder com fé a este amor, não basta ouvir falar de Jesus. É preciso acolher o sentido das suas palavras. Nem bastar sequer ver o que Jesus faz. É preciso seguir e imitar a sua iniciativa. Quando, no sinal do pão partilhado, vemos a vontade do Salvador, que se dá a si mesmo por nós, então aproximamo-nos do verdadeiro encontro com Jesus, que se torna seguimento, missão e vida. A advertência que o Senhor dirige à multidão transforma-se assim num convite. Trabalhai, não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna. Com estas palavras, Cristo indica o seu verdadeiro dom para nós. Não nos chama ao desinteresse pelo pão cotidiano, que aliás multiplica em abundância, ensina a pedir na oração. Ele educa-nos a procurar de modo correto o pão da vida, alimenta que nos sustenta para sempre. O desejo da multidão encontra assim uma resposta ainda maior e surpreendente. Jesus não nos dá um alimento que acaba, mas um pão que não nos deixa acabar, porque é alimento de vida eterna. O seu dom ilumina o nosso presente. Como efeito, hoje vemos que muitos desejos das pessoas são frustrados pelos violentos, explorados pelos prepotentes,
e enganados pela riqueza. Quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de poucos. Perante tais males, Cristo escuta o clamor dos povos e renova a nossa história. Em cada queda levanta-nos, em cada sofrimento conforta-nos, na missão encoraja-nos, tal como o pão vivo que sempre nos dá a Eucaristia. Assim a sua história não tem fim, e por isso mesmo remove o fim, ou seja, a morte da nossa história, que o ressuscitado abre com a força do seu Espírito. Cristo vive, Ele é o nosso Redentor. Este é o Evangelho que partilhamos, fazendo irmãos todos os povos da terra. Este é o anúncio que transforma o pecado em perdão. Esta é a fé que salva a vida. O testemunho pascal, portanto, diz respeito certamente a Cristo, o crucificado que ressuscitou, mas precisamente por isso também nos diz respeito a nós. Nele ganha voz o anúncio da nossa ressurreição. Não viemos ao mundo para morrer. Não nascemos para nos tornarmos escravos nem da corrupção da carne, nem da corrupção da alma. Toda forma de opressão, violência, exploração e mentira nega a ressurreição de Cristo, dom supremo da nossa liberdade. Na verdade, esta libertação do mal e da morte não acontece apenas no fim dos tempos, mas na história de todos os dias. O que devemos fazer para acolher tal dom? O próprio Evangelho nos ensina. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Sim, nós creemos. Hoje, juntos, dizemos-lo com força e gratidão para convosco, Senhor Jesus. Queremos seguir-vos e servir-vos no nosso próximo. A vossa palavra é para nós regra de vida e critério de verdade. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Assim cantamos como salmo. Caríssimos, é o Senhor quem traz a via para esta caminhada, não as nossas urgências, nem as modas do momento. Por isso, seguindo Jesus, o caminho eclesial é sempre um sínodo de ressurreição e da esperança, como afirmava São João Paulo II na sua exortação apostólica para a África. Continuemos nesta sábia direção, com o Evangelho no coração. Tereis coragem diante das dificuldades e desilusões. O caminho que Deus abriu para nós nunca desilude. O Senhor caminha sempre ao nosso lado, para que possamos prosseguir na sua estrada. O próprio Cristo dá orientação e força a caminhada. Uma caminhada que queremos aprender a viver cada vez mais, como deve ser, ou seja, de modo sinodal. Em particular, a Igreja anuncia a boa nova não só através da proclamação da palavra que recebeu do Senhor, mas também mediante o testemunho de vida, pelo qual os discípulos de Cristo dão razão da fé, da esperança e do amor que neles existe. Partilhando a Eucaristia, pão da vida eterna, somos chamados a servir o nosso povo como uma dedicação que levanta de todas as quedas, que reconstrói o que a violência arruína e que partilha com alegria
dos vínculos fraternos. Através de nós, a iniciativa da graça divina dá bons frutos, sobretudo nas adversidades, como mostra o exemplo do protomártir Estevão. Caríssimos, o testemunho dos mártires e dos santos encoraja-nos a empeler-nos a um caminho de esperança, de reconciliação e de paz, ao longo do qual o dom de Deus se torna o compromisso do homem na família, na comunidade cristã, na sociedade civil. Percorrendo juntos a luz do Evangelho, a Igreja Angola cresce segundo aquela fecundidade espiritual que começa na Eucaristia e se prolonga no cuidado integral de cada pessoa e de todo o povo. A vitalidade das vocações que vivenciais e, de modo particular, sinal da correspondência ao dom do Senhor, sempre abundante para quem o acolhe com coração puro. Graças ao pão de vida nova que hoje partilhamos, podemos continuar no caminho de toda a Igreja, que tem por meta o reino de Deus, por luz a fé e por alma a caridade. Em todas as partes do mundo, a Igreja vive como povo que caminha no seguimento de Cristo, nosso irmão e Redentor. Ele, o ressuscitado, ilumina-nos a via para o Pai e santifica-nos com a força do Espírito.